Saudar a você, Chico Reis. Pensei que tinha te encontrar aqui, Chico, para te dar um abraço. Saudar a Gomes, saudar o Luciano, também Renato Ferreira. E saudar de forma especial aos ouvintes, né, deste programa, Primeira Mão, da Ouro Negro. E dizer que é uma alegria poder estar aqui para dialogar com vocês acerca dos serviços da Bahia-Té, do CETAF aqui no nosso território litoral norte e agreste baiano. É isso, Joel. Já começa, porque ontem a gente fez a divulgação da sua entrevista aqui hoje, e muita gente me perguntou, Caio, o que é o Bahia-Té? Eu digo, olha, ouça o programa, que o Joel vai lhe explicar o que é o Bahia-Té. Então, para o nosso ouvinte, internauta que acompanha a gente nesse momento, Joel, explique para ele em que consiste o Bahia-Té. Pronto, Caio, é para isso que estou aqui. E muito obrigado aí por essa oportunidade mais uma vez. E vamos lá. Eu estava explicando para o Luciano aqui de uma forma bem simples para que todo mundo entenda. Aqui no nosso território nós temos algumas secretarias representadas através de alguns órgãos, como o NTE, que é o Núcleo de Educação, e tem o NRS, o Núcleo Regional de Saúde, que também atua aqui. Eu cito esses dois exemplos porque são os mais conhecidos. Então, da mesma forma, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, que trabalha principalmente, o público-alvo é o agricultor familiar, tem uma sede também em todos os 20 territórios do nosso estado da Bahia, que o estado é dividido em territórios, são 27. Então, a secretaria está representada no território pelo CETAF, que é o Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar. Primeiro eu falo do CETAF para que todo mundo compreenda, que é a representação da Secretaria de Desenvolvimento Rural dentro do território. E aqui no CETAF nós temos a Bahia-Té, que é a Superintendência de Assistência Técnica e Extensão Rural. Assim como temos também a CA, temos a SDA, a CA é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, que é vinculada à SDR, e tem também a Superintendência de Desenvolvimento Agrário, que é a SDA, e nós temos as informações referente aos outros órgãos da SDR. Então a Bahia-Té é a antiga EBDA, é a Superintendência de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado da Bahia. É isso. Ou seja, o agricultor, né, principalmente o pequeno agricultor, não ficou desassistido com o fim da EBDA, é isso? Exatamente. Então, em 2016... em 24 do mês de setembro de 2016, foi fechada a EBDA, né? E a partir daí adotou-se uma forma de gestão diferente, vinculada através de instituições parceiras. Então nós temos a Bahia-Té, que é sediada aqui, e nós temos parcerias para prestar assistência técnica e extensão rural com duas instituições aqui no nosso território. Sempre houve, através das chamadas públicas. Nós temos agora em execução a chamada Terbioma, é um projeto. Nós temos duas instituições, que é a Coopera, que fica sediada em Ambupe, e a Coopera, ela tem um compromisso de prestar assistência técnica e extensão rural através de um convênio com a Bahia-Té, da SDR, a 1.080 agricultores. E nós temos lá em Rio Real a CELNOL, que é uma associação que tem um compromisso de prestar assistência técnica e extensão rural a 540 agricultores familiares. Então essas são a chamada até a partir das instituições parceiras. E é importante dizer, Caio, e aos ouvintes, e a todos vocês, que além da assistência técnica a partir dessas parceiras, nós temos, através da Bahia-Té, o serviço de emissão do CAF. O CAF é a antiga DAP, é Declaração de Aptidão ao PRONAF. O CAF é o cadastro do agricultor familiar agora. Atualmente é esse cadastro que é a identidade do agricultor familiar. Esse é um dos serviços principais que nós prestamos na Bahia-Té, aqui na nossa sede, na Bahia-Té, no CETAF daqui, que fica sediada em Alagoinhas. Esse é um dos principais serviços, porque este CAF é que é a identidade do agricultor. E a partir desse documento, Gomes, o agricultor ou a agricultora tem possibilidade de acessar mais de 23 políticas públicas.
As políticas previdenciárias, como aposentadoria, salário maternidade e tantas outras. Também as linhas de crédito do PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do governo federal, que estão vinculadas aos bancos oficiais. Então tem várias linhas de crédito. Até para comprar um carro utilitário, o agricultor familiar tem possibilidade de comprar com um preço mais em conta, com 15% de desconto. Então, esse CAF tem uma importância muito grande, inclusive para vender para o PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O agricultor familiar vai precisar deste documento. Para vender para o PAA, que é o Programa Aquisição de Alimento, aquele programa que compra do agricultor familiar e coloca na mesa de pessoas, de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, este documento, esse CAF, ele permite o acesso a várias políticas públicas. Então, um documento muito importante. Nós prestamos esse serviço lá de emissão desse documento. Então, além da Bahia até, também é permitido emitir esse documento o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nosso caso aqui, o Sintraf. E além agora, a partir de agora, estão também autorizados a se credenciar para emitir o CAF às secretarias municipais de agricultura. Inclusive, a Secretaria de Agricultura de Alagoinhas já está credenciada e já está com login e senha também para emitir esse documento. Então veja qual a importância desse documento, que precisamos, o governo federal, o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, optou por ampliar esse serviço para que o maior número possível de agricultores tenha acesso a esse documento, que é muito importante para poder, a partir dele, acessar as políticas públicas. Aqui no nosso território, que é composto por 20 municípios, já estão credenciados para emitir o CAF. Município de Olindina, Inhambupe, Crisópolis, Itapicuru, Jandaíra, Oriçangas, Acajutiba, Alagoinhas, Conde, Aporá, Entre Rios, Rio Real, Esplanada e Itanagra. Estão pendentes apenas Aramari, Pedrão, Catu, Araçás, Cardeal da Silva e Sátiros Dias. Por que a pendência? Então, o nosso ouvinte, que está na cidade de Catu nesse momento, na zona rural, para ele ter acesso ao CAF, a esse registro, ele tem que vir a Alagoinhas, a sede do Baiaté, é isso, para poder retirar esse documento? Isso, quem é de Alagoinhas tem a oportunidade de ir até a Baiaté, que fica no CETAF, ali ao lado do Corpo de Bombeiros em Santa Terezinha, como também pode procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que emite esse documento há muito tempo, e agora está recentemente credenciado e com login e senha a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, a Secretaria de Agricultura. Aí Gomes me pergunta... A sede da Baiaté, Joel, fica onde? Fica no CETAF, ali ao lado do Corpo de Bombeiro em Santa Terezinha, Caio. Não tem erro. É bom a gente informar isso, porque a Rádio Ouro Negro chega até 80 municípios. Tô ciente. 80 municípios na Bahia. Isso, então, os municípios do nosso território não estão oferecendo nas secretarias municipais de agricultura. Isso, então assim, os municípios do nosso território, que são 20, eles podem procurar as prefeituras, aquelas que estão credenciadas agora. E alguns sindicatos dos trabalhadores rurais também emitem, nem todos. Não pode procurar. Mas, encontrando dificuldade, pode procurar, mesmo sendo de outro município. A Baiaté, ela atende aos 20 municípios do território. Mas, a partir desse momento, nós estamos, inclusive, um dos motivos da minha vinda aqui é justamente orientar aos agricultores que também passem a procurar as secretarias municipais de agricultura para emissão do CAF. Principalmente esses municípios, esses municípios que já estão credenciados, que eu citei aqui. Porque assim a gente vai começar a atuar em outras frentes, porque nós não só fazemos esse serviço lá. Aqui, além de prestar assistência até extensão rural através das entidades parceiras, que nós também acompanhamos esse trabalho, nós também prestamos assistência até extensão rural aos projetos que são vinculados ao Bahia Produtiva. Nós temos 4 projetos do Bahia Produtiva aqui no nosso território que a gente acompanha. Município de Catu, município de Crisópolis, e município de Esplanada e Aramari. Então, além disso, nós temos outras atribuições. Então, é importante que os agricultores e agricultoras familiares também passem a procurar as secretarias municipais de agricultura para emissão desse documento.
Ô Joel, primeiro para parabenizar pela sua vinda aqui ao programa para explicar e orientar principalmente o trabalhador rural, que nesse momento precisa e muitas vezes não tem a orientação necessária para ter acesso aos benefícios, descontos, né, e direitos, né, oferecidos pelo governo. Mas eu escuto muito, não só dos ex-funcionários da EBDA, mas também de agricultores, sobre o fim da EBDA e o abandono, de certa forma, do patrimônio que pertenceu à EBDA. A gente tem ali, inclusive, perto da UNEB, aliás, tinha ali um centro de operações da EBDA, que foi descontinuado, uma fazenda em Aramari, que inclusive era especializada no trato e experiência com búfalos. Por que a Bahia-Terra? Porque o governo não aproveitou esse patrimônio da EBDA para poder desenvolver, né, os trabalhos, né? Porque se escolheu abandonar de certa forma o patrimônio, e aí quando eu falo em abandono, porque realmente teve vários furtos, inclusive dentro das antigas dependências da EBDA. Por que é que o governo do estado preferiu não absorver esse patrimônio da EBDA até para fortalecer a Bahia-Terra? A estrutura de assistência técnica e extensão rural com essa modalidade, ela é diferenciada, é diferente. Então, assim, inclusive teve um movimento no sentido de transformar aquela estação experimental de Aramari em um espaço para o IFE baiano desenvolver experimento, desenvolver alguns trabalhos, mas não foi à frente. Assim, eu não tenho muitas informações precisas em relação especificamente a essa questão, Caio. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a Bahia-Terra, ela tem uma maneira de atuação através das entidades parceiras, e a assistência técnica e extensão rural, ela não foi desassistida ela não foi, digamos assim, descartada, ela não deixou de existir a partir do fechamento da EBDA. Nós tínhamos, por exemplo, aqui no nosso território, um número de 9 bons profissionais, entre agrônomos, técnicos em agropecuárias, veterinário. Existíamos no nosso território aqui, eu vou falar do que eu tenho conhecimento, tinha 9. Só que, a partir da nova modalidade de funcionamento da assistência técnica, com as parcerias através dos editais, nós ampliamos e muito. Hoje, por exemplo, nós temos 16 profissionais na Coopera. Destes 16 profissionais, 2 são engenheiros agrônomos, os demais são técnicos em agropecuárias, outros formados na área de história para fazer a parte pedagógica. E nós temos lá em Rio Real, na Ceonol, 8 profissionais. 8 profissionais, sendo que um desses é engenheiro agrônomo. Nós tínhamos, através do projeto Bahia Produtiva, aqui no nosso território, eu tenho uma alegria muito grande de falar desse programa, desse projeto Bahia Produtiva, que também é da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, mais especificamente da CAR, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Esse projeto Bahia Produtiva é um projeto onde as associações concorrem aos editais e, sendo aprovada, já está incluso ali naquele contrato a assistência técnica e extensão rural. Nós tínhamos, por exemplo, até recentemente, 24 profissionais. Então você veja que os números que eu falei aqui, de número de profissionais que estão atuando na assistência técnica e extensão rural nos últimos 4 anos, é um volume grande de profissionais quando a gente compara ao número de 9 bons profissionais, não podemos negar, que nós tínhamos aqui na EBDA. Então, eu não quero aprofundar essa questão que você traz, mas eu quero trazer esses números para dizer que a Bahia não deixou de ter assistência técnica e extensão rural, mesmo com o fechamento da EBDA. Chico Gomes, Luciano, perguntas? Eu quero responder uma pergunta de Gomes, se você me permite, Caio.
Claro, não, a bancada está livre para fazer as perguntas. Gomes me perguntou por que as prefeituras de Aramari, Pedrão, Catu, Araçás, Cardeal das Filhas, Sátiro Dias não estão credenciadas ainda. Que é um processo. Eles entram, faz todo abre o processo, encaminha toda uma documentação e espera o deferimento. Às vezes fica pendente de um documento. Então, como o Brasil é muito grande, são muitos municípios demandando, esse processo é um pouco lento e o Ministério aos poucos vai credenciando e emitindo o login, a senha, para que os municípios passem a emitir o CARF. É isso, Gomes. Ok, vamos chamar o Chico aí, não é, Caio? Chico que está mais distante. Primeiro, deixe-me parabenizar Joel, né? E a mim próprio, por revê-lo. Só não tá valendo porque você não tá aqui para te dar um abraço, viu? Dá um beijo nessa careca sua, viu? Mas sinta-se abraçado e muito bem-vindo, não só ao programa, como ao coração da gente. Obrigado, Chico. Um prazer muito grande. A recíproca é verdadeira. E sendo sua sensibilidade, me dá a certeza de que a gente tem alguém cuidando com desvelo desse pessoal que é carente de quase tudo, que é o homem do campo, né? E o homem do campo, principalmente, ele tem uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas, e programas assim vão aproximando mais essas pessoas da modernidade, né? Além de ajudar um ramo que tem extrema valia, né, no nosso país, porque é um combate à fome também, a nossa agricultura, que apresenta números pujantes. Dentro desses programas, Joel, a região de Alagoinhas, você disse que Aramari ainda não está inscrito, né? Mas essa região de Alagoinhas, Araçás e tal, existe algum pensamento atual para benefício das pessoas que trabalham nessa região, Joel? Pronto, Chico. Eu quero trazer aqui uma informação sobre o projeto Bahia Produtiva. O projeto Bahia Produtiva é um projeto que aqui no nosso território, através das associações, conseguiram captar um volume de mais de 27 milhões de reais aqui no nosso território. O projeto Bahia Produtiva é aquele que as associações acessam diretamente, né, o edital, sem interferência de ninguém. Eles vão lá, concorrem e capta o recurso para investir em projetos sociais, agroindústria, como nós temos aqui a Copama, que tem uma agroindústria e beneficiamento da mandioca na comunidade do Papagaio. Comunidade do Cangula foi contemplado por um projeto de avicultura, assim também como o Tombador. Aí nós temos a Coopera, que conseguiu captar recursos para trabalhar com a citricultura. Nós temos a agroindústria de cozinha comunitária, aliás, lá no município de Crisópolis, em Olindina, Dona Maria. Num total, Chico, foram 75 convênios assinados nos últimos 4 anos que estão em fase de execução. Um volume de 1.323 agricultores familiares contemplados, 83 quilombolas e um volume de 27.005.915 recursos foi aplicado, e dos 20 municípios do território, 15 foram contemplados. E como eu disse, terminou o contrato já, mas nós tínhamos 24 profissionais, ex-alunos como eu de Escola Família Agrícola, Gomes, você bem conheceu, Chico também, Escola Família Agrícola. Então, vários ex-alunos de Escola Família Agrícola trabalhando, prestando assistência técnica e extensão rural a esses agricultores contemplados por esse projeto. Já pode seguir, Jorge. E atualmente nós temos, é importante dizer isso, um edital aberto, que é o edital Viva a Horta. É uma oportunidade ímpar para as associações, neste caso aqui é de Alagoinhas. Em Alagoinhas esse edital está disponível até o dia 9 de dezembro. Quem tiver interesse pode acessar no site da SDR este edital. Também pode entrar em contato conosco pelo 759-91420959, 759-91420959.
91420959. Esse é o meu telefone, que eu passo maiores informações para que associações, inclusive urbana, dos projetos Minha Casa e Minha Vida, poderão estar acessando um recurso. Tenho disponível aqui para Alagoinhas 391.500 para horta comunitária. Vai na direção daquilo que Chico falou, que é do combate à fome, a redução da fome em famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, esse projeto, esse edital está em aberto. Além de tantos outros editais que já aconteceram. Esse é o que está em aberto, né, para que as pessoas... Eu vir aqui no programa, inclusive, para aproveitar da audiência, da gigante audiência desse programa, para levar essas informações a mais pessoas. Joel, um forte abraço para você, confirmando quais são as dificuldades, né, que o produtor rural deve procurar a SDR Bahia-Ter em Alagoinhas. Você está me falando dos principais desafios que os agricultores enfrentam? Dificuldades, tá? As principais dificuldades é a dificuldade de organização documental. Eu tenho dito, inclusive, Gomes e Luciano, que esta é uma pauta que nós todos precisamos abraçar. Todos, nós todos, quando eu digo nós todos, inclusive o programa de rádio. Abraçar associações, as centrais de associações, as secretarias de agricultura, nós da SDR, precisamos todos nos empenhar para que a gente ajude os agricultores familiares na organização documental. Nós lá trabalhamos com a emissão do CARF, mas para acessar o CARF, o agricultor precisa ter os documentos pessoais arrumadinho, documentos do imóvel, da propriedade rural. Então, a maioria deles, quando aparecem lá, retorna porque não tem a documentação toda organizada. Então, por exemplo, acessar as diferentes políticas públicas que eu citei, precisa do CARF. Mas para ter o CARF, precisa ter uma organização documental. Então, eu sinto que é necessário trabalhar fortemente nas comunidades para ajudar o agricultor e a agricultora familiar a estarem devidamente organizados com seus documentos. Porque aparecem as políticas públicas e eles têm dificuldade de acessar. Por exemplo, os projetos, os editais, contemplam associações, a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, por sua vez, precisa ter a chamada CAF jurídica. Porque esse cadastro, ele pode ser feito para o agricultor, mas também pelas associações e cooperativas. Para que elas tenham a CAF jurídica, precisa pelo menos 50% mais um dos associados com a sua CAF física. E aí é uma dificuldade. Então, recentemente, uma associação aqui do município foi contemplada pelo edital do PAA-CONAB, que já venceu, e algumas associações aqui foram contempladas. Estão na luta aí para chegar na fase final. E para chegar na fase final, uma grande dificuldade foi conseguir a CAF jurídica, porque os agricultores não tinham todos a sua CAF física, e justamente em função da falta de documentação. Então, além disso, tem uma dificuldade também que é mais das organizações da sociedade civil, de associações, de cooperativa. Mas Gomes quer fazer uma pergunta. Joel, eu quero expressar aqui o carinho muito grande que eu tenho por você. Você sabe disso desde o tempo em que éramos correligionários políticos. E carinhosamente você me chamava de Joelito. Você Chico. Isso, Joelito. Então, nós temos uma alegria imensa em recebê-lo aqui, e me parece que a Bahia-Ter não poderia estar em mão milhosa nessa região aqui, exceto com você. Gratidão. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: a Bahia-Ter, me parece, se eu estiver errado, você esclarece isso pra gente, ter uma atividade multifuncional. Ela cuida tanto do homem do campo nessa área aqui, para que ele possa desenvolver sua atividade fim como deveria, como me parece também que tem uma outra preocupação, que é justamente de cuidar das dificuldades inerentes às atividades do homem do campo. E isso ajuda-o para que ele possa produzir mais e cumprir com a sua atividade? Exatamente, essa é a nossa tarefa, que a gente tem o papel de ajudar o agricultor para acessar as políticas públicas, prestamos assistência técnica e extensão rural através das entidades parceiras e também diretamente, a chamada Ter Direta. Inclusive estamos numa
numa expectativa de ampliar o nosso quadro de pessoal para prestar assistência técnica e extensão rural direta. Assistência técnica e extensão rural, Gomes, é a ida ao campo, visitar a família, ter uma relação direta com a família. Não simplesmente é uma relação humanizada, não simplesmente ensinar. Até porque a assistência técnica e extensão rural nós compreendemos que a gente aprende também com o agricultor, a gente troca de experiência, leva informações, aprende com eles. Então, a ideia é a gente ampliar mais ainda esse serviço, mas dentro da possibilidade a gente já faz isso. Inclusive nós temos alguns projetos que estamos acompanhando, que são da CAR, mas que coube a nós da Bahia até acompanhar a assistência técnica e extensão rural, e a gente vem fazendo isso na medida do possível. E também orientando esses agricultores a se organizar do ponto de vista documental, a se organizar nas instituições representativas, que nós compreendemos que as associações, as cooperativas são fundamentais. Eu tenho dito sempre que, e às vezes a gente perde de vista isso, existem 3 importantes poderes que movimentam a economia do mundo, segmentos que movimentam a economia do mundo. Tem 3 importantes, que é a máquina pública. Não é à toa que na época do período eleitoral todo mundo se bole, né? Então é ali que movimenta uma boa parte dos recursos que gera renda, da economia, que ajuda na economia, a máquina pública. O segundo são as empresas, mas tem um terceiro setor, que é a sociedade civil organizada. Eu tenho dito, inclusive, assim, você está no município, ali o poder público movimenta recursos através de obras, levando a educação, saúde, gera emprego. As empresas que atuam no município também. Mas imagine se no município onde tem 20 associações, cada uma consegue captar durante o ano R$1 milhão. Que é isso? São 20 milhões para o município. Você já pensou? Isso é possível. De investimentos. De investimento, é possível. Então, às vezes, o poder público não tem condição de gerar o emprego. Mas, indiretamente, se contribui com o fortalecimento do terceiro setor, essas instituições vão captar recursos e melhorar a vida das pessoas. Eu dou um exemplo eu tenho um projeto que eu prestei assessoria, não foi através do Estado, lá foi através da Petrobras, como consultor. Ali em Brejo Grande, a Associação Brejo Grande tem um projeto chamado Cozinha Comunitária Puro Sabor. É dirigido por uma cadeirante, inclusive. E lá tem um grupo de mulheres até hoje. Isso foi de 2006 para cá, continuam ativas, movimentando, produzindo, gerando renda e melhorando a qualidade de vida daquelas mulheres que estão envolvidas com esse projeto. Então imagine, isso aí é chamada economia solidária, que é praticada pelas cooperativas, mas também pelas associações que podem formar seus núcleos de geração de renda. Então a gente procura, através do nosso trabalho, estimular as associações, fomentar a geração de renda a partir dessas experiências. Então, quando eu falo de um edital desse de horta comunitária, eu estou falando que uma associação pode captar esse recurso de 100, 200 mil, a quantidade que desejar, através da proposta que encaminha, e gerar renda ali para essas famílias, para poder reduzir a fome, né, através do alimento de qualidade, mas também venda do excedente, ampliar a sua renda. Então é isso. Bom, são 7h mais 41 minutos. Joel, agradeço a sua vinda aqui ao programa, agradeço as suas orientações, inclusive, principalmente para o produtor rural de Alagoinhas e da região, que agora já sabe que para ter acesso ao CAF já pode ir para as secretarias municipais, nas cidades em que ainda não foi feito o convênio, se dirigir até o sindicato, ou o Sindicato Rural, ou a Baiaté, cuja sede fica em Alagoinhas, né? Isso é importantíssimo. E as orientações a respeito da documentação, né? Ter aí acesso à documentação para ter acesso ao CAF e a outras ações do governo do estado, principalmente. Agradeço a sua presença aqui no programa e o Primeira Mão sempre aberto para você, sempre precisar discutir alguma questão, trazer à tona alguma informação, fique à vontade para vir aqui ao programa. Viu?
Obrigado, Caio. Eu quero agradecer essa oportunidade, mas antes me permita deixar um recadinho aqui, que também eu não poderia deixar de falar sobre isso, que é o cadastro de demandas de reforço de energia elétrica para a produção na agricultura familiar. E energia elétrica é a bola da vez nesse momento, viu? Eu vi vocês falando aqui firme sobre isso. O que ocorre? Na nossa secretaria, a SDR, sempre apareceram lá as demandas, algumas demandas, né, por energia e tal. O que acontece? O governo procurou, através da secretaria, a Coelba, para pautar sobre isso, junto com a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, e chegou a um entendimento de que precisava fazer uma forte campanha de levantamento das demandas para reforço de energia, reforço para aquele agricultor, agricultora que tem lá uma casa de farinha, mas o motor não funciona porque a energia é insuficiente. Para aquele agricultor que comprou uma motobomba, uma bomba para irrigar, mas quando liga, desliga a geladeira. Então, essa campanha que nós estamos fazendo através da SDR, junto com a CEINFRA, junto com a Casa Civil, junto com a Secretaria de Agricultura do Estado, nós estamos fazendo, pedindo ao agricultor e agricultora que tem essas demandas de necessidade de reforço de energia para preencher uma planilhazinha simples, dizendo o nome da pessoa, o número da conta, porque é para quem tem já energia, não é para quem não tem, é para quem tem, mas que está com dificuldade de funcionar determinados equipamentos. A ideia da secretaria é impulsionar a produção da agricultura familiar. Então nós estamos nessa campanha há bastante tempo, já tivemos várias reuniões com os vários secretários dessas pastas que eu citei aqui e lançamos essa campanha aqui no território. Eu tenho ido em programa de rádio, tenho ido aos municípios, mas ainda são poucas demandas cadastradas. Então é preciso preencher, tem no site, e quem tiver dificuldade pode procurar as secretarias de agricultura, que nós temos diálogo com as secretarias, pode procurar Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou pode procurar também a gente lá na Bahia Até, que a gente presta orientação. Inclusive eu realizei aqui no território 2 grandes encontros, no Polo 1, do Polo 2 do território, que compreende aquela região ali próxima a Crisópolis, no Polo 3, que é a região lá de Rio Real, Conde, a Cajutiba, e nós estamos pretendendo realizar o encontro aqui no Polo 1, mas já aproveito a audiência desse programa para informar mais uma vez, porque já tivemos uma reunião inclusive na UARA, com várias associações, para procurar as instituições, ou mesmo vai lá no site e preenche o formulário, que a gente precisa desse levantamento. A secretaria tinha uma meta de 5.000 e recentemente estava ainda em 200 pessoas em toda a Bahia que tinha feito a sua manifestação lá, preenchido o cadastro, porque a partir daí a Coelba vai fazer o estudo técnico e elaborar o projeto para poder resolver essas demandas. Então nós estamos nesta campanha pedindo o apoio de todo mundo aí que ajuda a divulgá-la. Recado dado, seu Joel. 7 horas mais 45 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Já a gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já já. Você está sintonizado na melhor Ouro Negro FM. Cicomerciário Alagoinhas e região. Desafio maior, vida com dignidade, em um novo jeito de fazer sindicalismo.